Capítulo 6. Sorte do maroto. As instruções do diretor davam voltas na mente de Skandar. 10 segundos. Pegar o ovo. Perfurar. Será que ia sair sangue? Será que ia doer? Ele se sentiu muito, muito enjoado. Palmas para baixo! Rosnou o diretor. Os novos cavaleiros e amazonas baixaram a mão até tocarem o ovo branco à sua frente. A casca era mais quente do que Skandar esperava, e muito lisa. Ele teve que lutar contra o impulso de fechar os olhos para não ver o chifre de unicórnio perfurar sua palma. A animação e o medo o atravessavam a galope ao mesmo tempo. Sentia a pulsação latejando no pescoço. Esperou. E esperou. O ovo não se moveu. Afastem-se! Ordenou o diretor. Ninguém na primeira tentativa? Acontece. Precisam encontrar o ovo destinado a vocês, afinal. Este ano, apenas 43 candidatos e mais de 50 ovos prontos para eclodir. Suspirou o diretor. É possível que tenham que testar até o último ovo para encontrar seu unicórnio. Paciência! É preciso ter paciência. Skandar não achou que o diretor parecia muito paciente enquanto todos passavam para o ovo seguinte. Palmas para baixo! Agora que Dorian Manning tinha deixado claro que encontrar o ovo era uma questão de destino, Skandar ficou mais tranquilo. 3 segundos depois, alguém 2 ovos adiante gritou. Vários cavaleiros e amazonas novos, incluindo Skandar, se viraram para olhar. Ele reconheceu o menino. O nome dele era Zack, e Skandar tinha visto quando abriu a porta. Não importa o que aconteça, mantenham a palma da mão sobre esses ovos, advertiu o diretor Manning. Se perderem seu ovo, terão que dar a volta outra vez e ficaremos aqui até o ano que vem. E eu definitivamente não tenho tempo para isso. Skandar tentou observar Zack sem virar a cabeça. De rabo de olho, ele o viu tirar o ovo do suporte e segurá-lo, o suor escorrendo pela testa marrom escura. Skandar ouviu o estalar da casca quando o unicórnio começou a lutar para sair. Então Zack saiu cambaleando com o peso e Skandar o perdeu de vista quando a porta gradeada da cela se fechou. Já foi, murmurou o diretor. Trocaram de posição de novo e de novo. Mais 2 cavaleiros encontraram seus ovos no primeiro lote. Avançaram pelo interior da câmara até o segundo lote. Skandar estava de pé ao lado de uma garota do continente de cabelo escuro e comprido. Achava que o nome dela era Sarika, quando o chifre perfurou a casca de seu ovo. Ela não gritou, mas Skandar viu sangue pingando de sua palma enquanto a garota carregava o ovo para dentro de uma das celas. No terceiro lote, restavam 4 cavaleiros, incluindo Skandar e o menino de cabelo preto e óculos. Skandar já estava tão frustrado que perdera o medo. Agora, cada vez que colocava a mão sobre a superfície dura de uma casca, não havia nada no mundo que quisesse mais do que sentir uma pontada aguda de dor. Não parece ser muito eficiente encontrar nossos unicórnios desse jeito, murmurou o garoto de cabelo preto alguns ovos adiante. Skandar deu um passo à frente, diante do segundo ovo na fileira de 12. O terceiro e o quarto já haviam sido retirados do suporte de bronze. Palmas para baixo! Gritou o diretor atrás dele. 3 batimentos cardíacos depois, houve um estalo alto sob a mão de Skandar e uma dor dilacerante atingiu sua palma direita. Então, como se estivesse no piloto automático,
com sangue pingando do centro de sua mão, tirou o ovo do suporte de bronze. Era mais pesado do que esperava. Apoiando o peso do ovo contra o peito, Iskandar cambaleou em direção à cela atrás dele. Já podia ver rachaduras que iam se espalhando por todo o ovo, como a superfície congelada de um lago se partindo. Um pedaço de casca caiu no chão no momento em que ele fechou a porta gradeada. A cela era iluminada por uma tocha flamejante fixada na parede. Havia uma cadeira de ferro frágil e solitária sob a luz bruxuleante, com uma corda pendurada no encosto. De repente, Iskandar se sentiu completamente perdido. Não poderia ser o responsável por ajudar seu unicórnio a sair do ovo. E se fizesse algo errado? O ovo tremia em seus braços e o sangue se espalhava de sua mão por toda a casca branca. Precisava colocar o ovo no chão, mas parecia errado deixá-lo rolar pela pedra fria. O problema era que não havia nada macio por perto, exceto... Ele olhou para si mesmo. Seu casaco de moletom. Iskandar se ajoelhou com cuidado. Aliviado porque o chifre afiado não estava à vista, sentou-se no chão, de pernas cruzadas, e equilibrou o ovo no colo. Largou a mochila e tirou o moletom. Firmando o ovo com uma das mãos, colocou o casaco no chão e o arrumou, formando uma espécie de ninho. Desenrolou o cachecol da mãe do pescoço e o colocou ao redor, fazendo uma barreira adicional. Não pôde deixar de sorrir ao pensar em como ela ficaria orgulhosa dele. Prometo que um dia você terá um unicórnio, meu amor. Ela havia sussurrado essas palavras para Iskandar quando ele ainda era bebê. Ou pelo menos era o que o pai lhe dissera. E agora, lá estava ele, prestes a criar um. Foi um alívio largar o ovo. A adrenalina tinha feito com que parecesse mais leve do que era, mas agora Iskandar sentia os braços doloridos. Observou o ovo ansiosamente. Parecia que todo o seu corpo fervilhava de entusiasmo. Não conseguia acreditar. Finalmente estava ali. Em apenas alguns instantes, estaria cara a cara com o unicórnio que lhe fora predestinado. Mas o ovo tinha parado de se mover. Não há por que entrar em pânico, pensou ele, em pânico. Tentou se distrair observando os objetos pendurados no encosto da cadeira. Com certeza eram o cabresto e a rédea que o diretor havia mencionado, presos com um fecho de metal. Iskandar lançou outro olhar de preocupação para o ovo, que vibrava, mas muito de leve. De tempos em tempos, um pedaço de casca caía no moletom ou fazia Iskandar se sobressaltar ao cair no chão duro. O garoto ouvia barulhos ocasionais vindos das celas próximas, mas nada que conseguisse reconhecer. E definitivamente não havia ninguém gritando instruções passo a passo que pudessem ajudá-lo. Tentou examinar o fecho da rédea, mas soltou um uivo de dor quando o metal frio entrou em contato com sua palma perfurada. Olhou para a mão pela primeira vez desde que havia entrado na cela. Não estava mais sangrando, mas o furo redondo agora estava num tom vermelho escuro feio. Alarmado, ele se aproximou da tocha acesa que ardia no suporte. Sob a luz, viu 5 linhas brilhantes que saíam do ferimento no centro de sua palma e serpenteavam em direção à base de cada um de seus dedos. Sempre achara que os cavaleiros e amazonas tinham tatuagens especiais na palma da mão. Na verdade, tinha certeza de ter lido isso em algum lugar. Fora assim que se dera conta de que Agatha era uma amazona em Margate. Mas aquilo não era uma tatuagem, era uma ferida. E doía. Muito. O ovo estava parado e silencioso. Iskandar se perguntou, um pouco desesperado, se haveria algo que deveria fazer para ajudar. Pensou em como pintinhos saíam do ovo. Será que as galinhas faziam alguma coisa para acelerar o processo? Além de se sentar em cima dos ovos, Iskandar achava que não faziam mais nada.
E sentar-se sobre o ovo não parecia algo muito sensato, considerando o chifre afiado. De qualquer forma, unicórnios não eram galinhas, eram, unicórnios. Ele suspirou e se ajoelhou junto ao ovo. "Você não quer sair?" perguntou baixinho. "Eu gostaria que você saísse, porque aqui fora é escuro e assustador e eu estou sozinho, então..." E parou de falar, sentindo-se ridículo por estar se dirigindo a um ovo. Era mais ou menos como conversar com o café da manhã. Ouviu-se um pequeno guincho. Iskandar olhou ao redor desesperado. Então aconteceu outra vez, e ele percebeu que estava vindo de dentro do ovo. Iskandar chegou mais perto. Inacreditavelmente, a conversa parecia estar funcionando. Ele respirou fundo. "Olhe, eu quero conhecer você. De verdade. Nós vamos ser parceiros. E talvez eu precise que você cuide um pouco de mim, porque, eu sou do continente, mas você é daqui, então..." O ovo soltou outro guincho agudo e um grande pedaço de casca voou por cima da orelha esquerda de Iskandar. "Mas acho que esse vai ser o menor dos nossos problemas." Iskandar sabia que estava tagarelando coisas sem sentido, mas a casca estava se rompendo bem diante de seus olhos. "Eu nem fiz o teste de criação. Não conte a ninguém, ok? Mas uma pessoa me ajudou a chegar até aqui. E tenho medo de que descubram. Tem uma garota aqui, a Bob, que suspeita de mim. Além disso, tem esse tal de tecelão à solta. Mas talvez eu deva esperar você crescer um pouco antes de falar disso. Enfim, acho que vou precisar de você. E você vai precisar de mim." Os guinchos eram constantes agora. Algo entre o relinchar de um cavalo, o pio de uma águia e um grito humano. O chifre do unicórnio atravessou a casca do ovo pela segunda vez. Preto ônix, brilhante e, como Iskandar já sabia, muito afiado. Ele se moveu de um lado para o outro, desprendendo mais fragmentos da casca. Então, houve um estalo alto e toda a parte de cima se soltou. Iskandar pegou os pedaços maiores pegajosos e os jogou do outro lado da cela. Ficou de joelhos, mas assim que olhou por cima do ovo, o que restava da casca se partiu em dois e o ovo se desfez. O unicórnio caiu de barriga para baixo, as 4 patas estendidas no chão da cela, as costelas movendo-se rapidamente para cima e para baixo, a fina pelagem negra que cobria seu corpo brilhando por causa do suor e de uma substância viscosa. Uma crina cor de ébano descia pelo pescoço da criatura, com os fios emaranhados pelo esforço de se libertar do ovo. O animal ainda estava com os olhos fechados, mas enquanto Iskandar o contemplava maravilhado, algo estranho começou a acontecer. Suas asinhas de plumas negras crepitaram, eletrizadas. O chão da cela tremeu. Houve um clarão e uma névoa estranha se elevou ao redor de seu corpo, ocultando-o de vista e... Ai! Iskandar deu um pulo para trás, e a pura alegria de ver seu unicórnio pela primeira vez se transformou rapidamente em preocupação. Os cascos estavam em chamas. Todas as 4 patas do animal tinham acabado de se incendiar. Iskandar se aproximou para tentar tirar o moletom que estava debaixo do animal, na vã esperança de apagar o fogo com ele. Será que aquilo era normal? Ou será que ele era o único que tinha um unicórnio em combustão espontânea? Mas, quando começou a puxar a ponta do moletom, o animal abriu os olhos. 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo quando Iskandar olhou fixamente para aqueles 2 olhos escuros. Sentiu um balão de felicidade se inflar em seu peito e uma dor lancinante na mão direita. Desviando o olhar do unicórnio, levantou a mão diante do rosto na penumbra e viu que a ferida estava cicatrizando. E, à medida que cicatrizava, as linhas iam se alongando até chegar à ponta de cada um de seus 5 dedos. Ao mesmo tempo,
no meio da cabeça negra do unicórnio, uma grossa faixa branca se formava. Eles continuaram se encarando até a faixa terminar de se formar, e então a mão de Skandar cicatrizou por completo. "Obrigado?" disse ele em dúvida, e a eletricidade, o tremor, a luz, a névoa e o fogo desapareceram de repente, como se alguém tivesse apertado um interruptor. O garoto e o unicórnio se olharam. Skandar tinha lido sobre o vínculo invisível entre um cavaleiro e seu unicórnio, mas não fazia ideia de que seria capaz de senti-lo. Um solavanco no peito, como se os fios de seu coração estivessem conectados a outro lugar, fora do corpo. Tinha certeza de que, se os seguisse, encontraria o coração daquele pequeno unicórnio negro na outra extremidade. Então o unicórnio quebrou o encanto, soltando um rugido baixo, mas, por alguma razão, Skandar não sentiu medo. O vínculo entre eles fazia com que o menino se sentisse mais seguro do que nunca, como se tivesse aberto a porta do quarto mais aconchegante do mundo e pudesse deixar todos do lado de fora e ficar sentado junto ao fogo pelo tempo que quisesse. Teve vontade de gritar, de dançar pela cela, até de cantar. Queria rugir como seu unicórnio enquanto o animal tentava ficar de pé, cambaleando. Skandar recuou, alarmado. "Tem certeza de que está pronto para..." Mas o unicórnio, seu unicórnio, já estava de pé e avançava, aos tropeços, em sua direção. Skandar poderia jurar que o animal já havia crescido. Batia quase na sua cintura. Lembrou-se de que, agora que não estavam mais confinados dentro da casca, os unicórnios cresceriam muito mais rápido. Afinal de contas, tinham esperado 13 anos por aquele momento. O unicórnio cambaleou até parar bem na frente de Skandar e soltou um grito, o chifre apontando diretamente para seu quadril. "Não sei o que você..." Skandar começou a dizer, mas então desviou os olhos para a mochila. Sem tirar os olhos do unicórnio, abriu o zíper do bolso da frente. Antes de sair de casa, tinha pegado um pacote de balas de gelatina do esconderijo secreto de Kenna na mesa de cabeceira dela, para o caso de ficar com fome durante a viagem. Tentou abrir o pacote, a ferida recém-curada ainda sensível. O unicórnio se aproximou e soltou outro guincho agudo. "Tudo bem, tome", disse Skandar, pegando uma bala de gelatina vermelha e segurando-a na palma da mão boa. O unicórnio a farejou, inflando as narinas, e a arrancou da mão do garoto. O barulho que fez enquanto comia a bala era um pouco perturbador, como se estivesse devorando alguém em vez de algo. O animal soltava grunhidos de satisfação enquanto mastigava, então Skandar colocou mais algumas balas no chão e se sentou na cadeira para estudar seu unicórnio. Sua pelagem era completamente negra, exceto pela grossa faixa branca que começava logo abaixo do chifre, indo do meio dos olhos até a ponta do nariz. Skandar tinha certeza, porque certa vez havia passado uma semana inteira absorto num livro da biblioteca sobre as cores dos unicórnios, de que nunca tinha visto nenhum com uma mancha branca. No entanto, algo a respeito daquela marca lhe parecia familiar. Ao terminar de comer sua pequena porção de balas de gelatina, o unicórnio foi direto para ele outra vez, seu andar melhorando a cada passo. As palavras do diretor flutuaram em sua mente. "Unicórnios, mesmo quando vinculados a um cavaleiro ou a uma amazona, são criaturas sanguinárias por essência, com certa inclinação para a violência e a destruição." Talvez o Skandar do continente tivesse pensado 1000 vezes antes de dar o passo seguinte. Talvez tivesse perguntado à irmã o que fazer e até tentado encontrar a resposta num livro. Mas ele era um cavaleiro agora, e talvez pela primeira vez na vida, sentiu orgulho de si mesmo. Afinal,
A maior característica de um cavaleiro não era justamente sua coragem? Então Iskander estendeu a mão e acariciou o pescoço do unicórnio, e quando sua pele entrou em contato com a criatura, uma coisa muito estranha aconteceu. Iskander se deu conta de que sabia que seu unicórnio era macho, e sabia também como ele se chamava. Sorte do Maroto. Gostou do nome na mesma hora. Combinava com o pequeno unicórnio, mas também parecia com os nomes dos unicórnios participantes da Copa do Caos. O nome de um unicórnio que um dia poderia ganhar. Iskander continuou acariciando o animal, que relinchou baixinho, parecendo-se um pouco mais com um cavalo. Prazer em conhecê-lo, Sorte do Maroto, disse Iskander, rindo. Que tal Maroto, para abreviar? O unicórnio produziu um som retumbante no peito. Com cautela, Iskander ofereceu a ele mais uma bala de gelatina, enquanto passava o cabresto sobre o chifre e colocava a rédea no lugar. Um grito humano ensurdecedor irrompeu nas proximidades. Ao ouvi-lo, Sorte do Maroto soltou um guincho agudo no ouvido de Iskander, o que não ajudou em nada, e começou a dar trotes curtos pela cela. Outro grito. Decidido, Iskander puxou suavemente a rédea de Maroto e o conduziu em direção à porta da cela. Empurrou as barras e a porta se abriu, permitindo que ele e o unicórnio passassem. Um terceiro grito. Iskander seguiu o som até uma cela a 2 portas da sua. Olá, disse ele, com a voz um pouco trêmula. Você se machucou? Precisa de ajuda? Dentro da cela havia 3 crianças e 3 unicórnios. O garoto de cabelo preto e óculos estava segurando com firmeza um unicórnio cor de sangue. Iskander também reconheceu Bob, com um unicórnio cinza claro. A terceira era uma garota de cabelo preto, crespo e volumoso, encurralada num canto por um reluzente unicórnio prateado. Estava com a cabeça entre as mãos, soluçando entre gritos. Precisam de ajuda? Repetiu Iskander mais alto, já que ninguém havia desviado o olhar do unicórnio prateado. O garoto de óculos finalmente se virou. Boquiaberto, ficou olhando para a Sorte do Maroto. Acho que agora precisamos, disse ele no momento em que a garota no canto ergueu os olhos, apontou para o unicórnio de Iskander e gritou ainda mais alto.